Bem-vindo ao Aprenda Filosofia, o podcast que te convida a fazer uma segunda navegação pela vida na companhia das maiores mentes da humanidade. Hoje vamos falar sobre um dos livros mais polêmicos da história da filosofia e também um dos meus favoritos, A Crítica da Razão Pura, de Immanuel Kant. Com esse texto, o alemão inverteu o modo como os filósofos pensam a questão do conhecimento. E não só isso, tem muito mais. Será que você realmente conhece aquilo que pensa conhecer? É isso que a gente vai investigar hoje. Todos a bordo? Será que Deus existe? Será que nós temos livre-arbítrio ou tudo que nós fazemos já está escrito, codificado, como se fôssemos robôs? Será que após a morte a nossa existência segue de outra maneira? Ou a morte do corpo é o fim de tudo? Eu tenho certeza que você também considera essas questões fascinantes. Quem é que não gostaria de ter certeza sobre a vida após a morte ou sobre a existência de Deus? Essas questões fazem parte daquilo que nós denominamos na filosofia como metafísica. Inclusive tem um vídeo no YouTube em que eu explico o que é metafísica. Mas de modo resumido, a metafísica é o estudo da essência da realidade. Immanuel Kant, que nasceu em 1724 na cidade de Königsberg, na Prússia, tinha um especial interesse pelas questões metafísicas. O problema é que ninguém parecia ter uma boa resposta para essas questões. Enquanto Leibniz revolucionava a matemática com o cálculo diferencial, Galileu e Newton revolucionavam a astronomia com o telescópio, com a gravitação universal, e Leeuwenhoek revolucionava a biologia com a descoberta dos micro-organismos, a filosofia permanecia no mesmo lugar, se perguntando as mesmas coisas de 2000 anos atrás. Deus, a liberdade, a alma. Como Kant escreveu, na metafísica a unanimidade está distante. A metafísica é um grande campo de batalha. Em pleno século XVIII, o século das luzes, as perguntas filosóficas continuavam mergulhadas nas trevas. Então Kant se perguntava o porquê dessa paralisação da metafísica. Será que essas perguntas, essas respostas tão procuradas, eram impossíveis de serem respondidas? E se forem, por que temos tanta vontade de conhecer a verdade sobre esses assuntos? Durante 10 anos, Kant não publicou nenhum livro. Inclusive, os seus colegas professores se perguntavam sobre o que tinha acontecido com aquele talentoso jovem promissor que já tinha publicado muitos livros no início da carreira, muitos textos no início da carreira, mas que estava há tanto tempo calado. E depois de 10 anos de silêncio, A Crítica da Razão Pura foi publicada em 1871 e causou um impacto imediato. Primeiro, porque é um dos textos mais difíceis de toda a filosofia. Segundo, porque muitos não entenderam o que o Kant disse. Então, 2 anos depois, Kant tentou explicar a mesma coisa que disse na Crítica nessa outra obra aqui, Os Prolegômenos a qualquer metafísica futura que possa apresentar-se como ciência. E aqui ele diz o seguinte: chega a ser ridículo que, enquanto todas as ciências fazem progressos, a filosofia, que pretende ser a própria sabedoria, continue girando em círculos. Foi lendo outro filósofo, David Hume, que Kant percebeu que desde o início dos tempos, os humanos imaginavam que o seu poder de conhecer as coisas era ilimitado, era adaptável aos objetos. Isso é, nós partimos de um pressuposto em que, se eu quiser estudar essa planta, com o tempo suficiente e com as ferramentas necessárias, eu vou aprender tudo o que é possível sobre essa planta. Mas Kant percebeu que isso era um dogmatismo que nunca foi atacado, nunca foi estudado. Os cientistas e os filósofos escolhiam seus objetos de interesse e partiam em direção a eles com a certeza de que alcançariam uma compreensão total. Mas em que se baseava essa certeza? Por que você acha que vai conseguir saber tudo sobre o objeto do seu estudo? E se, por algum motivo, houver uma barreira entre aquilo que nós queremos conhecer e a nossa capacidade de alcançar o conhecimento? Será que existe algum limite no que podemos saber? Será que a metafísica, que está tentando responder essas questões há mais de 2000 anos, pode mesmo nos dar o conhecimento da essência da realidade, como ela promete? Essa é a questão que move os estudos kantianos e é o ponto de partida fundamental para a gente compreender a Crítica da Razão Pura. Esse sentimento de Kant de que a filosofia não avançava não era sem motivo. Havia uma batalha centenária entre racionalistas e empiristas. O primeiro grupo, liderado por Descartes e Leibniz, defendia que a base do saber é a razão. O outro grupo, liderado por John Locke,
afirmava a primazia da experiência. Qualquer conhecimento só é possível através da experiência sensível. Levando tudo isso em conta, essa briga de centenas de anos, Kant entendeu que era necessário dar um passo atrás, voltar à investigação do sujeito que conhece. Antes de estudarmos as coisas, era preciso estudar o modo como nós conhecemos as coisas. Vamos pegar um exemplo, acho que vai ficar mais fácil. Imagine que você quer estudar para um concurso público. É bem provável que, no começo, você fique perdido quanto ao que fazer. Será que é melhor ler a lei? Será que é melhor assistir videoaulas? Será que é melhor resolver questões? Quando estamos no estágio inicial de um estudo, a gente precisa entender como se estuda aquela coisa. No concurso que eu passei, por exemplo, eu descobri que o melhor para mim era assistir videoaulas e fazer anotações. Quando eu entendi isso, essa passou a ser a minha prioridade e a aprovação veio lá na frente. Ter um método seguro de estudos foi o que garantiu o meu resultado. O mesmo se aplica ao estudo da filosofia. Você pode estudar filosofia de vários jeitos. Você pode comprar livros soltos, gastar milhares de reais com livros e sair lendo por aí. Você pode tentar estudar pela história da filosofia. Você pode tentar estudar por autores. Você pode tentar estudar por temas. Com o tempo, eu também fui criando o meu método de estudo da filosofia, que é o método Farol. Tem até um curso, que os alunos meus podem ter acesso lá na plataforma. Entender como eu funciono como estudante é o que garante o meu sucesso enquanto estudante. No caso de Kant, ele está levando isso à potência máxima. Entender como os seres humanos funcionam é entender como eles podem conhecer a realidade. Tem um exemplo que eu costumo dar também nas aulas, que é, vamos pensar numa chuva, pensa numa tempestade. Quando acontece um raio, um relâmpago, a luz e o trovão acontecem ao mesmo tempo. O raio e o trovão acontecem ao mesmo tempo, produzidos pela mesma descarga elétrica. Mas a velocidade com que a luz e o som viajam é diferente. E por isso que nós percebemos primeiro a luz do raio e depois nós escutamos o trovão. Antes de se perguntar, como os metafísicos fazem, o que é Deus, como fez toda a filosofia medieval, com Santo Agostinho, Boécio, Tomás de Aquino, nós precisamos entender, nós precisamos saber se somos capazes de alcançar o conhecimento sobre Deus. Antes de se perguntar sobre o princípio da causalidade, que é o que fez o David Hume, filósofo que o Kant leu, nós precisamos entender se é possível conhecer a causalidade. Antes de se perguntar sobre o que é a alma, como fizeram Platão, Epicuro, os estoicos, nós precisamos entender como conheceríamos e como reconheceríamos uma coisa como a alma. Então Kant faz a seguinte proposta. Tentemos, antes de avançar sobre os objetos, compreender a possibilidade de um conhecimento a priori deles. E assim, enquanto toda a tradição filosófica colocava o objeto como o centro da questão do conhecimento, como o centro da questão epistemológica, o Kant faz uma inversão e coloca o homem sob os olhares da razão. Fazendo isso, Kant compara esse movimento que ele fez com o movimento realizado por Copérnico, 238 anos antes, quando, com a sua grande obra De Revolutionibus, ele tirou a Terra do centro do universo e colocou o Sol. No caso do Copérnico, pensando a Terra no centro do universo e colocando as estrelas ao seu redor, os resultados não estavam funcionando. Essa era uma teoria que não funcionava, não explicava a realidade. No caso do Kant, admitir de forma dogmática, como todos fizeram, que o ser humano pode conhecer tudo o que existe, não estava funcionando. Então o Kant faz essa troca. Ele para de se preocupar com o objeto e passa a se preocupar primeiro com o sujeito. E essa inversão é o que fica conhecida como a Revolução Copernicana do Conhecimento. Aliás, é o próprio Kant que dá esse apelido para o que ele fez. Agora, para fechar a parte principal da crítica de Kant, a gente precisa entrar numa parte um pouquinho mais árdua, com termos um pouquinho complicados. Então preste bastante atenção, eu vou tentar dar alguns exemplos aqui para facilitar. Segundo Kant, o conhecimento acontece sempre que nós formulamos uma frase em que dizemos uma coisa é outra coisa. Então, se eu digo 7 mais 5 é igual a 12, eu estou dizendo essa primeira coisa, 7 mais 5, é igual a essa segunda coisa, 12. Então, eu estou produzindo conhecimento. E essa associação entre dois termos, dois conceitos, pode ser de dois tipos, e cada um desses dois tipos podem acontecer em dois momentos diferentes. No total, nós temos 4 possibilidades de conhecimento. Eu sei que está ficando difícil, mas vamos lá. A primeira possibilidade de conhecimento é quando eu associo
duas coisas que estão contidas uma na outra. Vamos para um exemplo? Um quadrado tem 4 lados. Ter 4 lados é inerente à condição de ser quadrado. Então, quando eu digo que um quadrado tem 4 lados, eu não estou acrescentando informações novas sobre um quadrado. Eu estou apenas explicando o que um quadrado é. Esse tipo de informação é o que o Kant chama de juízo analítico. Qual que é o contrário disso? O contrário, o oposto, é o juízo sintético, quando nós dizemos algo novo sobre o sujeito. Por exemplo, se eu te disser que Danilo é professor, eu estou te dando uma informação nova. Porque Danilo poderia ser qualquer coisa, poderia ser jornalista, poderia ser atleta. Só com o nome Danilo não dá para saber o que ele é. Mas quando eu te digo que Danilo é professor, eu estou te passando uma informação nova. Há acréscimo de informação. Então agora nós já sabemos o que é o juízo analítico e o que é o juízo sintético. Mas eles podem acontecer em 2 momentos distintos. Sem a experiência ou com a experiência, após a experiência. Toda proposição analítica é sempre sem o uso da experiência. Sem o uso da experiência, ou seja, é uma proposição a priori. Como assim? Se eu te digo que solteiros são não casados, eu estou adicionando alguma informação para você? Não. Eu estou correlacionando os termos solteiros e não casados, mas eu não estou acrescentando nada novo. É intrínseco ao conceito de solteiro ser não casado. Então essa é uma proposição analítica, porque não estou acrescentando nenhuma informação aqui, e ela é a priori. Eu não preciso sair perguntando para os solteiros do mundo se eles são não casados. Isso é óbvio, é tautológico, é verdadeiro por definição. Já as proposições sintéticas podem acontecer com ou sem a experiência. Quando eu te digo, essa mesa é de madeira, eu estou acrescentando informação a partir da minha experiência, de ver a mesa, de tocar a mesa, de comprar a mesa. Então, trata-se de um juízo sintético a posteriori. Sintético porque eu te dei uma informação nova a partir da mesa, que você talvez ainda não soubesse, e eu fiz isso com o uso da experiência. Agora, se eu disser que a linha reta entre 2 pontos é o caminho mais curto entre eles, aí nós estamos falando de uma proposição sintética a priori. A relação entre reta e pontos não é tautológica. Tem um acréscimo de informação aqui quando eu estou ligando esses 2 conceitos. Mas essa ligação desses conceitos não depende da experiência. Por isso, um juízo sintético a priori. E esse é o tipo de juízos que mais interessam a Kant. Segundo ele, a ciência inteira se baseia em conhecimentos que ampliam o nosso saber, por isso são sintéticos, mas que não dependem diretamente da experiência, e por isso são a priori. Vamos entender isso um pouquinho melhor. A ciência, pensa aí nas leis da física, nas leis da química, no funcionamento da biologia, teorias da biologia. A ciência inteira trata de leis necessárias e universais, entre conceitos que não estão contidos um dentro do outro. A ciência não pode ser tautológica, não pode ser redundante. A ciência não pode não dizer nada. A ciência sempre diz algo novo, diz algo que a gente ainda não conhecia. As leis da matemática e os princípios da física são todos assim. São leis universais que ampliam o nosso entendimento e que são verdadeiras independentemente da experiência. É assim que a ciência caminha. O Kant, então, se pergunta como que é possível caminhar desse modo. Como que é possível fazer essas afirmações? Como que é possível o juízo sintético a priori? Por que ele quer saber isso? Porque é assim que a ciência avança. E a filosofia, principalmente a metafísica, ao longo dos séculos, sempre teve essa pretensão. Vamos pegar a ideia de Deus. Vai ficar mais compreensível. Deus é um conceito que nunca foi experienciado a posteriori. Deus nunca foi colocado num microscópio. Mas Deus é um conceito do qual se dizem muitas afirmações sintéticas. Deus é onipotente, Deus é onipresente, Deus é onisciente. Se nós não tivemos a experiência de Deus, como que a gente pode ligar esses conceitos de onipotência, de onisciência, de onipresença a ele? A metafísica, quando diz que Deus é onipotente, onisciente, onipresente, ela está fazendo uso de um juízo sintético a priori, mas que ela não consegue provar. Então, como o Kant está se perguntando isso? Como que nós podemos saber que uma proposição é universal? Como que a ciência faz o que ela faz e por que a filosofia não consegue fazer?
A resposta que ele encontra está na universalidade do entendimento humano. O modo como eu entendo, o modo como você entende, o modo como cada ser humano entende o mundo é o mesmo. E o Kant vai explicar isso através do que ele chama de estética transcendental e lógica transcendental. Ele vai postular que nós, todos, temos estruturas que proporcionam o conhecimento. E essas estruturas são a sensibilidade e o intelecto. Eu vou dar apenas um exemplo aqui por episódio do podcast não ficar muito grande, muito pesado. É claro que você pode se aprofundar mais na filosofia do Kant, entender melhor a estética transcendental e a lógica transcendental lá no meu curso. Tem várias aulas em que eu abordo isso. Mas eu vou parafrasear aqui um trecho do Kant que está na página 44 dessa edição minha aqui. Ele coloca o seguinte exercício. Escolha um objeto que está ao seu redor. Eu vou usar esse globo aqui para ilustrar. Escolha um objeto que esteja ao seu redor e comece a retirar pouco a pouco todas as características que você percebe no objeto. Imagine o objeto sem cor. Imagine o objeto sem textura. Imagine o objeto sem peso. Se você fizer isso, se você tirar tudo que você está vendo, o objeto desaparece. Mas ainda assim, segundo Kant, fica uma coisa: o espaço em que o objeto estava. É impossível imaginar um objeto sem pensar concomitantemente o espaço que ele ocupa. Você pode pensar num objeto, você pode trocar a cor, você pode trocar o peso, mas inerentemente a ideia do objeto vem o espaço que ele ocupa. E a partir de teorias assim, de interpretações assim, que Kant conclui que o espaço não vem do objeto, mas da forma como nós experienciamos o mundo. O espaço não está nas coisas, mas na nossa sensibilidade. E é a mesma coisa, ele aplica esse mesmo raciocínio com o tempo. Quando eu dava aula em escolas, também no meu curso online, eu costumo dar esse exemplo em que eu uso esse óculos vermelho aqui. Quando eu coloco esse óculos, eu vejo tudo avermelhado. Ele serve como um filtro que só deixa que os tons de vermelho cheguem aos meus olhos. Então, tudo agora eu estou vendo vermelho aqui. No escritório está absolutamente tudo vermelho. A parede que é branca está vermelha, a parede que é laranja está vermelha também. Está tudo avermelhado. O óculos ele funciona como um filtro que só permite que os tons de vermelho cheguem aos meus olhos. Qualquer outra informação, ela é repelida. Ela não chega até mim. Na interpretação do Kant, aqui na Crítica da Razão Pura, o que ele está dizendo é que cada um de nós nasceu com um óculos também. Só que não um óculos de filtro vermelho. Nós nascemos com um óculos de filtro da sensibilidade e do intelecto. Esse óculos com o qual nós já viemos ao mundo com ele, é a nossa estrutura transcendental. A nossa estrutura que permite receber informações, que permite interpretar o mundo. E esse óculos que nós usamos, no caso da sensibilidade, é o óculos do espaço e do tempo. Qual que é o problema disso? O problema é que os objetos eles podem ser muito mais do que aquilo que o filtro nos permite entender. Eu posso saber tudo sobre esse globo enquanto objeto espaço-temporal. Vamos lá, eu nasci com um óculos que filtra o espaço e o tempo. Tudo aquilo que pertence ao espaço e ao tempo passa pelo meu filtro e eu entendo. O problema é que eu só consigo saber o que esse globo é enquanto ele passa pelo filtro, enquanto ele é objeto espaço-temporal. Mas e para além do espaço e do tempo? O que esse globo é? Será que esse globo pode ser alguma coisa além daquilo que eu enxergo? Será que existe algo maior do que o globo que eu percebo? Algo que o Kant chama de globo em si, né? Coisa em si? Não tem como a gente saber, porque nós estamos limitados. Tudo o que o globo é, tudo o que um objeto é, incluindo o que eu não posso saber sobre ele, o Kant chama de númeno. Então, quando nós temos um objeto, ele pode ser muitas coisas, mas a gente só consegue saber uma parte daquilo. Tudo o que o objeto é o númeno, é a coisa em si. Já a parte espaço-temporal do objeto, aquilo que eu posso alcançar com a minha estrutura sensível e intelectual, o Kant chama de fenômeno. Isso significa que nós não podemos acessar nada que esteja para além do tempo e do espaço. Nada que esteja para além dos fenômenos. Nós estamos presos no mundo dos fenômenos e nunca poderemos alcançar
as coisas em si. Etimologicamente, fenômeno significa exatamente aquilo que se apresenta, aquilo que aparece. Mas talvez exista uma parte que não aparece. Talvez exista uma parte inacessível. E nós nunca saberemos se ela existe ou não. Nós nunca poderemos ter certeza sobre o que são as coisas em si. Você lembra como que a gente começou o episódio do podcast de hoje? A gente começou com algumas perguntas. Será que Deus existe? Será que nós temos livre-arbítrio? Será que existe vida após a morte? Kant, através dessa revolução que ele propõe para a questão do conhecimento, traz um diagnóstico. As respostas para essas questões estão além do espaço e do tempo. E por isso nós jamais vamos alcançá-las. Estamos condenados a permanecer para sempre na curiosidade. Então hoje nós vimos que durante muito tempo os cientistas e os filósofos pensaram que poderiam descobrir tudo sobre o mundo. Mas depois de 2000 anos sem respostas satisfatórias no campo da metafísica, Kant decidiu seguir um outro caminho. Assim como fez Copérnico, ele inverteu os rumos da filosofia e estudou como funciona o sujeito que conhece. E a conclusão foi que o saber humano é limitado por uma estrutura espaço-temporal e que, portanto, a metafísica tenta ir além dos limites do que é possível. Como escreveu o professor João Teixeira num livro que acabou ficando aqui em cima de mim, depois de Kant, a metafísica acabou se tornando um ramo da literatura fantástica. Kant matou a metafísica. Será que matou mesmo? Aí já é um problema para os filósofos que vieram depois. A gente pode fazer um episódio sobre isso. Mas o impacto da crítica kantiana é inestimável. Primeiro que ele ofereceu o fundamento para a validade da ciência como saber necessário e universal, ao mesmo tempo que limitou o escopo da ciência. Existem perguntas que o cientista nunca vai poder responder. A partir disso, as tentativas de provar Deus e de provar a vida após a morte perderam espaço no debate filosófico. Já que existe um limite que nós não vamos alcançar, aí abre-se espaço para a fé. A fé passou a ser entendida novamente, então, como aquele campo que fala do que o intelecto não pode alcançar. E aí cabe a cada um acreditar ou não. Kant também foi muito influente na educação e na psicologia. Essas duas áreas precisaram se curvar a Kant. Por quê? Se existem estruturas que possibilitam o nosso aprendizado e que ajudam a moldar nossa interpretação da realidade, então os educadores e os psicólogos precisam compreender como que a gente aprende e como que a gente interpreta a realidade. Como disse o filósofo alemão Otto Liebmann no século XIX, pode-se fazer filosofia com Kant ou contra Kant, mas não se pode fazer filosofia sem Kant. Se você gostou desse episódio, você pode avaliar o podcast com 5 estrelas no Spotify. Tem mais conteúdo no Instagram, no YouTube, e você pode se aprofundar na filosofia com o meu curso online, onde tem mais de 50 horas de aulas gravadas e também o meu livro para você ler, e também com o nosso Clube do Livro, onde nós fazemos a leitura mensal de grandes clássicos da filosofia, da literatura, com encontros ao vivo. Todas as informações estão no site aprendafilosofia.com.br. Muito obrigado por escutar, eu sou o professor Danilo Drummond e desejo que você tenha marés tranquilas e ventos favoráveis nessa semana. Te espero no próximo episódio e até mais.